começar, eu quero fazer uma pergunta que é muito mais uma provocação do que aguardando aqui, obviamente, uma resposta de vocês, né? Como nós podemos ver as coisas como elas são? Se a gente for pensar propriamente num sentido muito atual de como as pessoas têm enxergado o problema da verdade, a questão da verdade, muitos de vocês vão pensar assim: ah, Roberta, a verdade ela é múltipla, cada um vê as coisas do seu jeito, não existe a verdade ou alguma coisa nesse sentido. Mas vocês já pararam para pensar que sobre algumas coisas é importante que a gente chegue em algum ponto, num consenso, em algum lugar comum? Ou seja, a gente pode até discordar com relação a certos pontos de vista que nós podemos ter ao longo da vida. Mas a verdade ela ainda é importante, por exemplo, para a gente discutir questões de justiça, para discutir análises científicas, ou seja, é importante que exista então um acordo. E antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda a possibilidade de se chegar a esse acordo, porque esse processo ele vai acontecer a partir da nossa fala, que é uma articulação lógica, né, da nossa língua. Ou seja, a gente vai organizar as nossas ideias e a gente vai apresentar ali um conjunto de ideias. E falando, né, já como eu dei como exemplo aqui a própria ciência, como é que ela articula as suas verdades? Dessa mesma forma, sim, a partir da língua, a partir da articulação, a partir da troca. Mas, acima de tudo, pessoal, é importante que vocês entendam que a construção da ciência, ela também não se dá, assim como processos de verdade, partindo de pontos menos evoluídos para pontos mais evoluídos, né? De pontos mais incivilizados para pontos mais civilizados, de uma imperfeição para uma perfeição, ou seja, num processo linear de subida, linear no sentido de ser uma linha, mas uma linha inclinada, né? Que vai nos levar de um estado inferior para um estado melhorado e superior. A perspectiva da ciência, ela é uma perspectiva de construção, sim, a partir da nossa língua, a partir da troca, mas ela não é produzida historicamente e como se a gente estivesse colocando ali uma caixinha, né, um legozinho, um tijolinho em cima do outro para chegar no ponto, no lugar onde a gente está. Mas o que é interessante é exatamente esse primeiro ponto para falar com vocês nesse bimestre sobre a nossa ciência, a ciência contemporânea. Porque foi só na contemporaneidade, foi só no século XX, final do XIX, início do século XX, que a ciência se deu conta de que não era desse jeito, de que as coisas não eram simplesmente, né, uma linha, por mais que isso já até tivesse acontecido antes, uma análise, uma percepção que mostrasse, né, claramente, filosoficamente, que o processo não era tão simples, é muito recente. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente for pensar lá no século XVIII, lá no Iluminismo, como um lugar em que se pensa, né, se traz a ideia de autonomia, da razão, aquela construção, a possibilidade de chegarmos a construções verdadeiras sobre as coisas a partir da nossa razão, é um ponto muito importante para que a gente entenda essa lógica de raciocínio que entendia um caminho evolutivo e uma linha reta aí para cima. E aí, inclusive, bebendo nessa fonte do iluminismo, a gente vai encontrar o Auguste Comte, que é um sociólogo, né? Na verdade, ele era filósofo, para ser mais exato, era filósofo, mas ele vai pensar exatamente as estruturas do que a gente vai entender como a sociologia. E ele vai exatamente partir da noção de que existiriam, né, leis sociais que poderiam ser entendidas, percebidas, compreendidas e principalmente colocadas em prática para que a gente conseguisse compreender a sociedade. E o positivismo, entender e administrar, né? E o positivismo, ele é interessante para a gente pensar aqui, porque ele está dando ali o bojo, né? Está dando a base para uma forma de interpretação da vida e do mundo que coloca o peso e a responsabilidade de resolver, de solucionar todos os problemas na ciência, considerando que ela está indo, que ela está caminhando num processo evolutivo. E o que eu quis dizer quando eu falei para vocês que essa percepção de que a coisa não é bem por aí está no século XX? Porque no final do XIX para o início do século XX, a gente tem alguns fenômenos científicos que mostraram que havia ainda muitas questões a não serem respondidas, né, no que parecia já estar tudo dado, tudo respondido bonitinho.
Uma desses movimentos, que vocês com certeza já ouviram falar, é chamada física não newtoniana, porque quando você vê Newton, você fala, ele está respondendo tudo aqui sobre esse mundo que a gente está vendo. Só que aí vem, no século XIX, no final do XIX, a gente vai ter uma virada nessa história toda e vai se introduzir uma física que não vai dar conta, que não dá conta, na verdade, né, daquilo que o Newton estava falando. Ela vai atender a outras demandas que até então nem se pensava que existia. Uma outra coisa muito interessante que acontece nesse momento e que tem a ver com essa mesma perspectiva de que a ciência não dá conta, ela não tá completinha, fechadinha em alguns pontos que parecem estar, né, 100% arrumados e organizados, é um negócio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que também é um outro fenômeno que mostra que alguma coisa que parece estar muito no domínio da ciência, que é massa, volume, velocidade, não dá para ser sanado, controlado, absorvido, entendido diante de certas estruturas. Ou seja, a ciência também não dá conta daquilo que parecia já estar sob domínio dela. Bom, para finalizar então esse vídeo, quero lembrar aquela frase, aquela pergunta que eu fiz no início para vocês, né? Como eu posso ver as coisas como elas são de verdade? É alguma coisa que, pelo menos no âmbito da ciência, requer uma reanálise, uma revisitação e muitas vezes a retirada de determinados conteúdos que não cabem, que não fazem mais sentido. Ou simplesmente a aceitação de que o que se tem ainda não é a melhor resposta e que ela pode ser elaborada. Para finalizar então com vocês, eu quero trazer uma citação do professor sociólogo Muniz Sodré, que ele diz assim: vemos uma coisa como ela é quando nós partilhamos o lugar de onde vemos e de onde falamos com o lugar do outro. As coisas como elas são pertencem ao domínio do contraditorial e do consenso. Ou seja, se a gente está falando de ciência, se a gente está falando de construção do conhecimento, é importante que a gente, sim, compartilhe com o outro, é isso que os cientistas costumam fazer, e sim, construamos, né, essa produção toda, esse desenvolvimento todo, exatamente ouvindo o que às vezes a gente nem quer ouvir, mas que é importante para a construção desse saber e de outros mais. É isso, pessoal. A gente então encerra essa primeira aula falando um pouco sobre a construção, sobre a estrutura da ciência, principalmente dos efeitos que ela sofre no final do século XIX e início aqui da nossa contemporaneidade, né? Um abraço para vocês.